Você já teve a sensação de que existe algo mais nas palavras de Jesus? Algo além do que ouvimos nos sermões de domingo, algo que parece sussurrar entre as linhas do texto sagrado. Seja bem-vindo ao canal Sagrado Mestre, onde mergulhamos nos segredos ocultos da fé, nas passagens esquecidas e nas palavras que ecoam além do tempo. Se você sente que existe uma verdade mais profunda, esperando para ser revelada, inscreva-se agora e ative as notificações. Você está prestes a entrar em um território sagrado e desconhecido. Hoje falaremos sobre as parábolas ocultas de Jesus, mensagens tão profundas e simbólicas que muitos evitam tocar, até mesmo dentro da igreja. Mas por quê? O que há de tão inquietante nessas histórias que fez com que fossem, em alguns casos, ignoradas ou reinterpretadas ao longo dos séculos? Jesus falava com simplicidade, mas cada palavra carregava um universo de significados. As parábolas eram ferramentas de revelação espiritual e, ao mesmo tempo, de ocultamento. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz aos discípulos: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado." Por que Jesus escondia a verdade em histórias? E quem eram os eles que não deveriam compreender? As parábolas não eram apenas ilustrações didáticas. Elas funcionavam como espelhos da alma, capazes de revelar intenções, expor o coração e desafiar a fé. Mas algumas dessas parábolas contêm camadas que vão além do que se prega nos púlpitos. Elas apontam para realidades espirituais, sistemas de poder e até mesmo profecias que se cumprem silenciosamente em nossos dias. Você já se perguntou por que a parábola do trigo e do joio é tão evitada em certos círculos? E a do servo mau, que espanca seus companheiros? Ou a estranha história dos trabalhadores da vinha, onde o último recebe o mesmo que o primeiro? Essas narrativas não são apenas moralistas, elas são chaves. E toda chave pressupõe a existência de uma porta. A questão é: você está pronto para abri-la? Ao observar as palavras de Jesus, começamos a perceber algo singular. Ele falava por enigmas, códigos espirituais. Palavras que, à primeira vista, pareciam simples, mas que escondiam verdades tão intensas que podiam transformar ou escandalizar. Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Mas ouvidos para quê exatamente? O que ele estava tentando nos dizer que só alguns poderiam compreender? Vamos mergulhar na parábola do tesouro escondido no campo. Uma história curta, mas poderosa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que, achando-o um homem, o escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Parece simples, mas você já refletiu profundamente sobre isso? Esse tesouro escondido representa uma verdade que não está acessível a todos. Ela precisa ser procurada. Ela exige renúncia. Vender tudo o que se tem, suas crenças, seu conforto, suas certezas, para possuir algo que o mundo não vê. A parábola é um convite para uma jornada de transformação radical. Será que você já encontrou esse campo? E o que dizer da parábola do fermento? Uma mulher pega fermento e o mistura com 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Um símbolo discreto, mas explosivo. O fermento se mistura em silêncio, agindo por dentro, mudando a estrutura da massa. Jesus está falando do reino, ou talvez de algo mais. A influência espiritual, boa ou má, que se espalha silenciosamente entre nós. Essas histórias são como portais, e cada símbolo, o campo, a farinha, o fermento, é um código esperando por decifração. Você já tentou ir além do que lhe ensinaram? Agora pense na parábola das 10 virgens. Metade delas não tinha óleo suficiente. O noivo chega e a porta se fecha. É uma advertência. Mas para quem exatamente? E o que é esse óleo? Fé? Obediência? Conhecimento espiritual?
ou algo que a tradição preferiu manter velado? Se Jesus falava de verdades tão impactantes que dividiam multidões, por que as instituições ao longo da história preferiram suavizar suas mensagens? Agora vamos nos aprofundar nas parábolas que incomodam. Aquelas que desafiam estruturas, questionam autoridades e revelam algo que muitos prefeririam não encarar. Jesus não veio apenas para confortar, ele também veio para confrontar. A parábola dos lavradores maus é uma dessas histórias. Um homem planta uma vinha, cerca com um muro e a arrenda a lavradores. Quando envia seus servos para receber os frutos, eles são espancados. Por fim, envia seu próprio filho, e ele é assassinado. Esta não é apenas uma crítica aos fariseus, é uma denúncia espiritual, um aviso de que a verdade seria rejeitada, de que o filho seria morto e que a herança passaria para outros. Você já refletiu sobre quem são hoje esses lavradores maus? E quem está recebendo a herança? E há ainda a parábola do banquete nupcial. Um rei prepara um casamento para seu filho. Os convidados rejeitam o convite, alguns matam os mensageiros. O rei os destrói e convida os desprezados, os que estão nas encruzilhadas. Uma história sobre graça, mas também sobre juízo, sobre o custo de ignorar um chamado divino. Quantas vezes ignoramos os convites do céu? Quantas vezes preferimos nossos campos, nossos negócios, nossas distrações e deixamos passar o chamado? Jesus também falou da figueira que não dava fruto. Ele a amaldiçoou. Uma árvore que representa Israel ou a nossa fé infrutífera? Que frutos temos produzido? São parábolas que incomodam porque nos confrontam. E talvez seja por isso que tantas vezes são suavizadas, interpretadas com cuidado, colocadas sob o tapete da conveniência teológica. Será que temos coragem de encarar o que essas histórias realmente dizem? As parábolas nos falam de um reino, mas não de um reino terreno. Elas apontam para algo invisível, mas real. Algo que exige renúncia, disciplina e vigilância. O caminho é estreito e poucos o encontram. A parábola do bom samaritano não é apenas uma lição de bondade. É um espelho que mostra nossa frieza diante da dor alheia. Quantos de nós passamos de largo, como o sacerdote? Quantos justificamos nossa apatia com piedade formal? E que dizer da parábola dos talentos? Um senhor distribui talentos, dons, responsabilidades e viaja. Quando retorna, exige frutos, e aquele que escondeu o talento por medo é chamado de servo mau. O que você tem feito com o que recebeu? Tem enterrado seus dons? Tem usado sua voz? A parábola do rico e Lázaro revela ainda mais. Uma separação eterna entre dois destinos. O clamor de um, a impossibilidade de retorno. E o mais chocante, o rico não é condenado por ser rico, mas por ser indiferente. Vivemos em tempos onde a mensagem é diluída, onde o evangelho é comercializado, onde se prega conforto sem cruz, bênçãos sem arrependimento. Mas as parábolas de Jesus são um grito, um chamado à conversão verdadeira, à vigilância constante. Você está pronto para carregar a luz dessas parábolas em seu coração? Está disposto a viver o reino, mesmo que isso custe tudo? As parábolas de Jesus não são meras histórias. São instrumentos de discernimento. Elas dividem, purificam, revelam. Elas queimam como fogo e iluminam como farol. São espadas espirituais em forma de metáforas. Jesus não usou parábolas apenas para facilitar o entendimento. Ele as usou para separar os que buscavam a verdade dos que apenas queriam milagres e pão. Ele provocava, ele desafiava, e ele ainda desafia hoje. Você sente esse chamado? Você sente que há algo mais esperando para ser descoberto? Algo que o sistema religioso não explicou ou preferiu não explicar? As parábolas ocultas continuam vivas. Ecoam como trovões suaves na alma dos que ainda escutam. Elas apontam para um reino que não é deste mundo,
mas que pulsa dentro daqueles que têm ouvidos. Agora, eu te convido a refletir. Qual parábola mais te confrontou hoje? Qual delas pareceu falar diretamente com você? Escreva nos comentários. Vamos meditar juntos. Vamos buscar juntos. Pois, como disse o Mestre, aquele que busca, encontra. Inscreva-se no canal Sagrado Mestre e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Que a luz dessas parábolas ilumine teu caminho. Até a próxima jornada.